Fala, meus cabeçudinhos e cabeçudinhas do Best Match. Professor Ricardo aqui, continuando a saga da radiciação. Vamos falar da parte 4, quarto vídeo meu sobre radiciação, tá? Vou falar especificamente sobre racionalização de denominadores. Mas, professor, que trem é esse? Racionalizar é eliminar os radicais ou as raízes do denominador de uma fração, sem alterar a fração, ok? Não posso ter um radical no denominador, porque toda raiz não exata ela é um número irracional. Então, para eliminar a raiz do denominador, a gente faz o seguinte processo. Tem até Instagrams muito bons, tá? Vou recomendar dois aqui, ó, antes de começar a explicar. Ó. Do Toca do Coelho, 14, professor Edu, e do @matemática Jupe, do professor Hilton Jupe. Eles arrebentam, inclusive o Edu e o Jupe já falaram sobre racionalização nos Instagrams deles, tá ok? Indico e recomendo. E antes de eu começar, curta o meu vídeo, se inscreva no canal, passe para os seus amigos cabeçudinhos que estão estudando, que esse vídeo é para vocês, tá? Então, ó, dizem que tem 3 casos, mas eu separei apenas em 2, ó. A linha azul separa. Que na realidade, eu vou tirar a raiz, não vou? Como a raiz é quadrada, o expoentezinho aqui é 1, ó. A gente fala que basta repetir a raiz. Por quê? 1 mais 1, quando multiplica, repete os expoentes, soma os expoentes, dá 2, corta, tá vendo? Ó, raiz quadrada de 2, aqui é 1, basta botar uma raiz de 2 aqui e aqui, corta. Quando a raiz é diferente, ó, aqui é 2, para virar 5, falta quanto? Falta 3, então bota 3 e bota 3. Tem gente que fala que isso aqui é um caso, o 1 e 2 é um caso, e o 3 é o segundo caso. Eu considero isso aqui o mesmo caso. Você pode fazer a quadrada pensando já na outra. Você aprende uma coisa só, tá ok? Então vamos começar. 3 sobre raiz de 3. Multiplica pela raiz em cima e embaixo. Por que pela raiz? Porque aqui já tem 1. Bota mais 1 aqui, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 2. Vamos somar os expoentes. Em cima e embaixo porque eu não altero a conta, tá ok? Então fica 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9, raiz quadrada com expoente quadrado corta. Nesse caso, 3 raiz de 3 sobre 3, corta o 3, deu raiz de 3, ó. Ok? Professor, ainda tá difícil. Vou fazer mais. 5 dividido por 2 raiz de 2. Não precisa colocar o 2 aqui no racionalização, tá? Racionalização é apenas para radicais, para raízes. Então, basta repetir o raiz de 2 em cima e embaixo. Lembrando de novo que aqui a raiz é quadrada. Então, falta mais 1 aqui, ó. Então, por isso que repete a raiz, tá? Então, fica 5 raiz de 2 sobre 2. Lembra do vídeo anterior? Raiz vezes raiz, quando o índice é igual, multiplica. 2 vezes 2, 4. Quanto é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então, fica 5 raiz de 2. Cabeçudo errou aqui, seu jumento. Sobre 4. Errar faz parte. Ruim é quem não admite que errou. Por que fica 4 aqui? Porque é 2 vezes... Raiz de 4 é quanto? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, resposta. 5 raiz de 2 sobre 4. Tá ok? E vamos reparar de novo. Errar faz parte, né? Quem não erra, tá mentindo. 3 sobre raiz quinta de x ao quadrado. Já tem 2 aqui, ó. Falta quanto para chegar a 5? Falta x ao cubo, né? Então, multiplica por raiz quinta de x ao cubo aqui e aqui. Então, fica 3 raiz quinta de x ao cubo. E raiz quinta, 3 mais 2, x elevado a 5, ó. Como é igual, corta. Então, 3 raiz quinta de x ao cubo sobre x. Para aqui, porque não dá para cortar nada. Às vezes corta, às vezes não corta, fica uma fração, tá ok? Então, esse é o primeiro caso, que alguns autores consideram o primeiro e segundo caso. O segundo caso, que para alguns autores é o terceiro caso, é quando você tem uma soma ou uma subtração de raízes, tá? O que eles fazem? Eles fazem, aqui não é menos, você racionaliza esses dois termos com um sinal contrário, ó.
Então, raiz de 7 mais raiz de 3 em cima, raiz de 7 mais raiz de 3 embaixo. Por quê? Porque, ó, lembra do produto notável? A menos B vezes A mais B, tá aqui, ó. No meu Instagram do Bestmate tem esse resuminho, ó. A menos B vezes A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. E quando vira ao quadrado, corta com a raiz. Então, ó. Raiz de 7 ao quadrado, que é 7, menos, que a fórmula é menos, sempre menos, tá? Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, basta fazer isso. Se a raiz é igual, você tira a raiz e diminui. E um conselho, não faz o chuveirinho aqui ainda, porque aqui embaixo pode dar um número que corte com esse cara aqui, que é o que aconteceu nesse, ó. 2, raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 4. Simplificando 2 por 4, raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Então evite multiplicar logo de cara, tá? Não seja ansioso, vá com calma, que você pode acabar cortando o de cima com o de baixo, simplificando. Próximo caso. Raiz de 5 mais raiz de 3, raiz de 5 menos raiz de 3. Repete em cima e embaixo com o sinal contrário. Já que aqui é menos, tem que ser mais e mais. Aqui em cima você pode decorar o produto notável e fazer o chuveirinho, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai dar 5, que vai dar raiz de 25, que é 5. Raiz de 5 vezes raiz de 3, lembra? Posso multiplicar. Raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9, que é 3. E embaixo é o primeiro ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, 5. Menos o segundo ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. Lembrar sempre embaixo da fórmula 3 aqui do meu resuminho aqui do Instagram, tá? Lá do Bestmate 22, ó. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. A mais B, A menos B. Diferença de quadrados. Tá ok? Então aqui ficou o quê? 5 mais 3, 8. Uma quantidade da raiz de 15 mais uma quantidade da raiz de 15 vai dar duas quantidades da raiz de 15. 5 menos 3, 2. Cuidado, seus cabeçudos, não zera a nota de vocês, ó. Isso aqui é uma adição. Eu não posso cortar apenas esse 2 aqui, senão você corta a sua nota junto. O certo é fazer o que está aqui em cima, que foi colocado em evidência, ó. Se eu fizesse chuveirinho, eu ia multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Mas eu posso cortar os 3. Quando eu tiver uma adição, uma subtração, se simplificar, simplifica os 3 ou não simplifica nada. Que se você simplificar só o 2, a sua nota vai ser simplificada, tá ok? Entendi, professor. Então, ó, 8 por 2, 4. 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 dá 1. Essa é a resposta, 4 mais raiz de 15. Cuidado nesses detalhes, a gente erra a prova nesses detalhes aqui, tá? Não esqueçam. E não esqueçam da fórmula também do chuveirinho. A gente não erra a questão para ela ser fácil ou difícil, a gente erra por causa da falta de atenção. E botei uma questãozinha da IPCA aqui para fechar o vídeo, ó. O inverso desse monstrengo aqui, ó. Segue a setinha. Comecei para cá. O que eu fiz? Coloquei o x aqui dentro, ó. Ele vem o expoente da raiz. X ao cubo vezes y. Coloquei o y aqui dentro. Y ao cubo vezes x. Juntei a raiz quadrada com a raiz cúbica. Raiz com raiz, eu fiz no vídeo anterior, vai dar raiz sexta, tá ok? Esse x ao cubo aqui corta com esse x, fica x ao quadrado. Y ao cubo corta com esse y, fica y ao quadrado. Raiz sexta com expoente ao quadrado, eu posso simplificar. Segue a setinha. 6 dividido por 2 vai dar raiz cúbica. Continua no maior número, não esqueçam. Então fica raiz cúbica de x, raiz cúbica de y. Olha a setinha aqui, ó. Aí eu abri em duas raízes. Por quê? A questão quer o inverso. Não fiquem nervosos, olhem para cá, ó. Já pega isso aqui e inverte, ó. O de cima, o de baixo foi para cima, o de cima para baixo. Inverti, ó. Aí agora eu vou racionalizar. Aqui é 3, aqui já tem 1, falta o quê? Raiz cúbica de x ao quadrado nos dois. Como a raiz é igual, ó, fica raiz cúbica de x ao quadrado y. E aqui só um expoente, raiz cúbica de x ao cubo. Saiu da raiz, resposta. Raiz cúbica de x ao quadrado y sobre x. Questão muito boa da IPCA, que militar adora questãozinha assim, tá? E o detalhe é esse inverso. Se você chegar aqui e não inverter,
Você pode errar a questão ou pode ter uma trabalheira danada. Repara que daqui para cá eu gastei quase nada, ó. Eu poderia racionalizar o y? Poderia. Só que no final eu ia ter que fazer o quê? Inverter. Ia ter que racionalizar de novo. Então é melhor já inverter aqui, ó. Viu duas raízes? Ele não quer o inverso? Vira essa bodega, tá ok? Olha as respostas. Letra B, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado y. Meus cabeçudinhos nunca marcam letra E. Lasquei-me, não. Nós não lasquei-me, tá ok? Então, bons estudos. Questãozinha boa, racionalização. Recomendando o Instagram dos meus amigos Toca do Coelho, que é muito bom, o professor Eduardo. E o professor Hilton Jupe, do Matemática Jupe, tá ok? Estudem sempre com um livrinho bom do lado. Muitos amigos meus estão gostando desse livrinho. E façam resumo, gente. Resumo é vida de estudante. Quem quer passar em concurso, de concurseiro. Ó. Resumo ajuda, não ficar procurando. Ó. Já está tudo aqui à mão. Até a próxima. Bons estudos. Fiquem com Deus.